A coisa vai ficar feia no partido do Bolsonaro, viu? Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. É um segundo, não paga nada. Embaixo do vídeo tem o botão inscrever. Apenas clica e você está fortalecendo a oposição a esses fascistas, esses ladrões de dinheiro público, essa corja maldita que está destruindo o Brasil. Inscreva-se aí. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo no Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro. Realmente a coisa está liberando geral lá. Por quê? O Bolsonaro, ele está caindo nas pesquisas, como nós sabemos. A última pesquisa, não só do IPEC, mas de outras redes de pesquisa, institutos de pesquisa, mostrou que o Bolsonaro, pela primeira vez, ele baixou dos 20%, quer dizer, aquele núcleo duro bolsonarista que dava um piso de 20% para ele, ou seja, não baixava dali, furou, caiu, está com 19% de aprovação em algumas pesquisas, e nas intenções de votos ele também vem caindo. Tem pesquisa em que todo mundo caiu, só o Lula subiu. Mas tem pesquisa em que todo mundo se mantém estável, só o Bolsonaro caiu. Isso é ruim para o Bolsonaro. E aí, deputados do PL, que é o partido do Bolsonaro, o partido do Valdemar da Costa Neto, estão insatisfeitos por quê? Porque o Valdemar da Costa Neto, ele fez acordos com alguns governadores, e esses acordos foram descumpridos para que o Bolsonaro ingressasse no partido. Só que tem um problema. O Bolsonaro ingressa no partido, ele leva alguns deputados bolsonaristas, tudo mais, só que aí sobra menos dinheiro para os deputados que já estão no partido. Os deputados que foram eleitos pelo partido, e o partido o PL só tem tanto dinheiro de verba, de fundo eleitoral, fundo partidário, vai ter mais de 150 milhões no ano que vem, por causa desses deputados. E aí eles estão sendo traídos pelo presidente do partido. Eles estão irritadíssimos. Tem problemas no PL, no estado de São Paulo, porque o partido ia apoiar o candidato do Dória ao governo do estado. Porém, o Bolsonaro não quer apoiar o candidato do Dória. Para piorar, eles nem sabem quem eles vão apoiar, porque o Bolsonaro queria que o candidato bolsonarista fosse o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura. O Tarcísio de Freitas não quer. Primeiro, ele não quer se filiar ao PL. Para começar, ele não quer nem se filiar ao PL. Segundo, ele não quer ser candidato ao governo de São Paulo. Pô, ele não é bobo, ele sabe que perde. O Tarcísio de Freitas não me parece uma pessoa burra, como outros do governo Bolsonaro. É fascista, mas não é burro. E aí, ele falou, não vou, eu não sei, eu acho que eu não quero ser governador. Então ficou naquela, eles não podem apoiar o candidato do Dória e não tem quem apoiar. Para piorar, o Bolsonaro também pensou no Gilson Machado, ministro do Turismo. Só que o Gilson Machado também não quer se filiar ao PL. Quer dizer, o partido tinha verba para apoiar alguns candidatos a deputado, tinha ali, veja bem, ia apoiar um candidato a governador e já tinha apalavrado com vários vereadores e prefeitos. Eu vou te explicar uma coisa, numa campanha a deputado, a governador, é muito importante o apoio de vereadores e de prefeitos já eleitos. Por quê? Porque eles trazem votos. Você pega um prefeito de uma cidade com 500 mil habitantes que chega e fala, vote em fulano para deputado, vote em fulano para governador. Esse prefeito foi eleito, vamos supor, com 200 mil votos, a chance de muitas dessas 200 mil pessoas votarem no deputado que ele está apoiando é grande, é muito grande. Votarem no governador que ele está apoiando também é grande. Aí o partido faz acordo com 50, 60, 70 prefeitos, com, sei lá, centenas de vereadores nessas cidades, eles conseguem uma votação. Ele já imagina, a gente vai conseguir mais ou menos tantos votos. Eles já têm projeções disso. Porém, quando se desfaz o acordo, e aí você não tem nem candidato ainda a governador, você perde o apoio desses prefeitos, desses vereadores, e você não sabe de quem você vai ter o apoio. E para piorar, o Valdemar da Costa Neto tinha prometido 2 milhões de reais para cada candidato que se elegeu por São Paulo no partido. E também tinha prometido mais 2 milhões de reais para 2 que não se elegeram, mas que são de confiança dele. Porém, agora, ele vai ter que distribuir dinheiro para o Eduardo Bolsonaro, que vai para o PL, para Carla Zambelli, que vai para o PL, tem um outro lá, Coronel Tadeu, se eu não me engano, que também é outro bolsonarista, que vai para o PL, quer dizer, aquela conta de 2 milhões por deputado já foi para o espaço, que ele vai ter que dar dinheiro para os bolsonaristas que são campeões de voto, porque a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro vai ter, queira ou não, infelizmente, ele vai ter uma votação expressiva porque os fascistas do estado de São Paulo vão votar no filho do Bolsonaro. Os bolsonaristas que não votarem no Eduardo Bolsonaro vão acabar votando na Carla Zambelli. E aí, vão sobrar outros pro PL, mas eles vão precisar gastar dinheiro na campanha deles. Aí não sobra para os que estão lá no PL. Então tá com um risco muito forte de ter uma debandada. No Rio de Janeiro, que é o segundo maior estado do Brasil também, população, PIB e tudo mais, o Rio de Janeiro também está com um problemão. O candidato do Bolsonaro é o atual governador, é o Cláudio Castro.
Porém, o atual governador já deu sinais de que ele vai dar palanque para o Lula também. Por quê? Porque ele gosta do Lula, o Lula gosta dele? Não. Porque ele, o Cláudio Castro, está muito mal nas pesquisas. Ele não ganha em pesquisa nenhuma. Na maioria das pesquisas, ele não chega nem no segundo turno. Ele sabe que se ele ficar colando no Bolsonaro, ele não chega nem no segundo turno. O Bolsonaro está com a popularidade em baixa no Brasil inteiro. Então, ele vai ter que dar palanque para os outros candidatos à presidência para ver se ele aumenta a própria votação. Porém, voltamos ali aos acordos que são feitos com prefeitos, com vereadores e tudo mais. Os deputados do PL do Rio de Janeiro falam, ó, peraí, mas aí a gente vai apoiar um cara que vai apoiar a oposição, que vai trair o partido a qualquer momento, ele nem é do nosso partido? Não dá. Não dá. O Bolsonaro mesmo não vai gostar que o PL apoie um candidato a governador que pode dar palanque pro Lula. Tá ruim a coisa lá. Tá uma briga generalizada. Tá cheio de deputado falando nos bastidores que o Valdemar da Costa Neto traiu todo mundo. Olha só, fomos traídos e tudo mais. Por quê? Porque o PL só se tornou um partido grande o suficiente para ser um dos caciques do Centrão porque esses deputados foram eleitos. Sem eles, o PL seria um PTB. O PTB do Roberto Jefferson tem 9, 10 deputados. É um partido pequenininho. Bolsonaro nem ligou para a oferta do PTB de se filiar lá. Foi para um partido maior que tem mais acesso a dinheiro. Só tem acesso a dinheiro por causa deles e eles se sentem traídos. Em Minas Gerais, olha só. Em Minas Gerais, o candidato do Bolsonaro e do PL era o governador atual, o fascistinha, o Zema. Só que o Zema falou que vai apoiar o candidato do Partido Novo. Ou seja, ele não vai apoiar o candidato do Bolsonaro, quem quer que seja. Então a coisa tá ruim, tá muito ruim. Os deputados do PL estão em pé de guerra e os do Nordeste, pior ainda. Imagina, agora eu te falo. Eu te falei aqui da situação em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e tal. Agora você imagina como é que estão os deputados do partido do Bolsonaro, o novo partido dele, do PL, no Nordeste, onde o Bolsonaro tem 80% de rejeição, onde algumas pesquisas o Lula tem 70% das intenções de voto. Você imagina, esses caras, eles sabem que eles não vão se reeleger. Aí o que está fazendo o governo Bolsonaro para tentar conter? E não está conseguindo. Vou te dar um spoiler, não está conseguindo. O governo Bolsonaro está liberando mais emendas. Por quê? Porque esses deputados sendo mais emenda mesmo, bolsolão, compra de voto mesmo, e liberando emenda para calar a boca deles. Eles sendo mais emendas, eles vão lá na cidade deles, inauguram ali uma escola, falam, ó, vamos asfaltar aqui uma avenida, ó, vamos inaugurar aqui uma ponte, ó, vamos construir não sei o quê. Eles aparecem para o público deles, lá no local eleitoral deles, onde eles têm eleitores. Só que tem um problema. Os deputados do PL do Nordeste estão desesperados. Eles sabem que eles podem aparecer todos os dias inaugurando uma coisa diferente. Na hora que chegar a eleição e a população souber esse cara é do partido do Bolsonaro, esse cara não é reeleito. E aí eles estão em desespero. Tem uma chance, vai ter uma janela agora no começo do ano que vem, em que deputados podem mudar de partido. Tem uma chance de ter uma debandada e o PL perder quase metade dos seus deputados, que está uma guerra total. Eles esperavam perder mais ou menos 10, no máximo 15 deputados se tudo desse errado. Agora já estão esperando perder bem mais. Olha só o tamanho da debandada. Aí você pensa, mas Thiago, e o único motivo de briga é esse? Eles acham que não vão se reeleger e tudo mais, as emendas não adiantam? Não. Também tem uma briga do Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, do Ricardo Barros, é o partido presidido pelo Ciro Nogueira, e do PL, que é o do Valdemar da Costa Neto, com o Bolsonaro, pela escolha do vice. Tinham dito que, como o Bolsonaro é do PL, o vice tem que ser do PP, Partido Progressista. E aí, o que se imaginava, e olha, eu vou te falar, eu não acredito que eles acreditaram no Bolsonaro, eu não acredito, porque eu faço vídeo aqui, se você acompanha o canal, você me vê todo dia, eu faço todo dia, eu tô aqui todo dia, mas você me vê várias vezes, você deve saber que em alguns vídeos eu falava, olha, o vice do o Bolsonaro vai pro PL, o vice vai ser do PP, o PP vai indicar alguém político e o Bolsonaro não vai querer alguém político porque o Bolsonaro tem o Mourão como escudo. O Mourão é escudo do Bolsonaro no sentido de que um dos motivos de não se aprovarem o impeachment do Bolsonaro é que ninguém gosta do Mourão porque ele é militar. E o próprio pessoal do Centrão fica com o pé atrás assim, opa, peraí, militar não, militar a gente não quer. Então, o que acontece? O Bolsonaro, ele vai colocar outro ali como Mourão, algum escudo, ele não vai colocar alguém do Centrão. E eu até falei, eu lembro de um vídeo que eu tava rindo, porque tava uma confusão danada, o Bolsonaro não sabia se ia ou não ia, e o pessoal do Centrão já tinha enquadrado o Bolsonaro, se ele não fosse pro PL, eles iam acabar com o governo.
Aí eu falei, ó, Bolsonaro tá na ruim, porque eles vão impor um vice que seja do Centrão, para caso o Bolsonaro ganhe a eleição, e aí você verá que o Centrão vai com tudo para eleger o Bolsonaro, que quando o Bolsonaro ganha a eleição, eu não dou um ano para eles meterem o impeachment, e aí alguém do Centrão fica no poder e o Bolsonaro será descartado. Se for preso depois, não tô nem aí, que eles descartam mesmo como se fosse o pior lixo humano de todos. E olha, acho que o Bolsonaro tá assistindo os vídeos aqui, que ele percebeu, o Bolsonaro ele falou que ele quer como vice o Braga Neto. Braga Neto é aquele criminoso, um dos maiores criminosos da história do Brasil, se chama Braga Neto. O Braga Neto é aquele que estava forçando o golpe, falando que... Eu lembro quando a CPI da Covid, o presidente da CPI da Covid, que depois virou bolsonarista, né, o Omar Aziz, ele ainda não era bolsonarista na época, que bom, né, ele fez uma declaração falando sobre militares, ele não falou nada demais na declaração dele, mas o Braga Neto falou que estão esticando a corda, tudo mais, ele era um daqueles que mais falava antes do 7 de setembro sobre golpe e tudo mais, esse é o Braga Neto, esse é quem o Bolsonaro quer colocar como vice. O Bolsonaro, ele comentou essa semana algumas declarações, porque tem muita gente falando sobre quem vai ser o vice do Bolsonaro, estavam falando que podia ser o Mário Frias, o Fábio Faria, ou agora falaram o Braga Neto, e o Bolsonaro disse que ele sabe quem é que está vazando isso e que a gente tentando se cacifar para ser vice dele. Ou seja, segundo o próprio Bolsonaro, essas pessoas que estão vazando isso são os próprios. Ou seja, o próprio Fábio Faria está vazando que ele pode ser o vice, o próprio Mário Frias vaza que ele pode ser o vice, o próprio Braga Neto está vazando que ele pode ser o vice do Bolsonaro. E o Bolsonaro disse que não tem nada disso não, mas eu já sei. Acho que eu não nasci ontem. Talvez o pessoal do Centrão tenha nascido ontem, também acho que não. Eu já sei, eu vou te explicar uma coisa. O Bolsonaro fala isso porque realmente o plano dele é colocar um militar. A notícia do Braga Neto eu já esperava. Eu não esperava que ia ser o Braga Neto, o nome Braga Neto, mas eu esperava que ia ser alguém de farda, algum golpista, alguém bem fascista que o Bolsonaro confie muito. O Braga Neto tá ali, é um nome perfeito. 2 fascistas, 2 bandidos, uma chapa bem bandida que é a chapa Bolsonaro e Braga Neto. Para isso, Braga Neto teria que se filiar ao Partido Progressista, partido do Arthur Lira. Eu vou falar. O Centrão vai brigar, e vai brigar com o Bolsonaro até o fim para impor o vice dele. E os deputados do PL, do partido do Bolsonaro, vão fazer pressão até o fim para que o Bolsonaro não possa escolher os candidatos a governador. Para que os candidatos a governador sejam os candidatos que já tinham sido escolhidos antes do Bolsonaro se filiar. Mais do que isso, eles vão brigar até o fim para que eles possam trair o Bolsonaro e dar palanque para o Lula. Inclusive, candidatos a governador do PL, dar palanque para o Lula discursar durante a campanha eleitoral, porque eles sabem que com o Bolsonaro eles não se elegem. Vamos ver onde vai chegar essa briga? Eu vou dar aqui a minha opinião. Às vezes eu dou opinião, acontece, às vezes não, mas geralmente, vou dar aqui a minha opinião. O Centrão vai enquadrar o Bolsonaro de um jeito, eles vão enquadrar o Bolsonaro de um jeito nos próximos meses. O Bolsonaro vai aceitar as traições do PL. Número 1, ponto 1, ele vai aceitar as traições. Ele vai aceitar os candidatos do PL, ele não vai indicar quase ninguém como candidato a governador e senador nos estados, ele falou que ia indicar todo mundo, não vai indicar quase ninguém, ponto 3. Ponto 4, esse é o único que eu tenho dúvida, 3 me cobra em junho de 2022. O quarto, eu vou falar, o vice vai ser alguém do Centrão. Esse eu ainda tenho dúvida. Vai enquadrar o Bolsonaro. Talvez esse ele bata o pé e tudo mais. E eu entendo que o Bolsonaro vai bater o pé até o fim com o vice dele. Até porque dizem que ele tem paranoia, teoria da conspiração. Não é. Eu não tenho paranoia, eu não tenho teoria da conspiração. E eu sei que se der uma desgraça se o Bolsonaro for eleito, mas o vice dele for alguém do Centrão, o Bolsonaro não dura um ano no poder. Eles derrubam o Bolsonaro para que essa pessoa do Centrão se torne presidente. Eu sei, pô. E você acha que o Bolsonaro não sabe? Claro que ele sabe. Então, 3 pontos, cobra daqui 6, 7 meses. O outro quarto tá ainda em dúvida, mas a gente vai atualizando aqui as perspectivas nos próximos meses. Vou mostrar aqui o nosso carro de som em Campo Limpo, bairro de São Paulo, denunciando os crimes de Bolsonaro. Peraí. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso e
Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil. E Campo Limpo é um bairro lá na zona sul de São Paulo. Fica lá perto de Morumbi e tudo mais. A gente estava lá denunciando os crimes do Bolsonaro. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo, não foca mais, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima. Falou!